Então, terminados aí os 4 jogos desse terceiro dia de Copa do Mundo, abertura na quinta, jogo na sexta, jogo hoje, 4 jogos no dia de hoje. Amanhã teremos 3 jogos. Os 4 jogos do dia de hoje, já falei anteriormente sobre o jogo França contra a Austrália. O segundo jogo do sábado foi o jogo de Argentina contra a Suíça. Argentina, uma das favoritas. Talvez a menor das 5 favoritas, mas também favorita. A Argentina não vem bem há bastante tempo. Ultimamente participou de 7 finais aí e não conseguiu. Foi 7 vezes vice-campeã. E ainda tem o grande jogador, Lionel Messi, que carrega um peso enorme nas costas, uma responsabilidade muito grande quando envolve a seleção argentina. Eu acho que esse jogador, por ser um cara muito fechado, toda vez que há a convocação dele para qualquer torneio internacional pela seleção argentina, para ele devem ser dias muito difíceis. E hoje foi mais um dia difícil para ele. A Argentina não saiu do 1-1 contra a Suíça, mas contra a Suíça, contra... Como é que é? Argentina e quem, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Argentina e Islândia. Islândia foi até surpreendente. Argentina surpreendente de forma negativa e Islândia surpreendente de forma positiva. 1-1 o jogo. As pessoas ficam medindo o tamanho da responsabilidade do Cristiano Ronaldo com o tamanho da responsabilidade do Messi. É uma coisa totalmente diferente. A responsabilidade do Messi é muito maior, porque a Argentina está num patamar acima da seleção portuguesa. A do Cristiano Ronaldo é grande, mas ele consegue lidar bem com isso, porque a seleção portuguesa sabe que depende dele. E ele dá conta do recado porque o patamar é abaixo das grandes favoritas. Então para ele fica tudo muito mais fácil. Pelo craque que é, fica tudo muito mais fácil. Já o Messi não. O Messi deve ficar assim, quando ele entra em campo, vê a torcida, seja a sua torcida ou a torcida adversária, ele deve pensar, todos estão olhando para mim. Tanto os argentinos quanto o pessoal do time adversário, né, que me tem até como ídolo. E eu tenho que fazer. Então essa responsabilidade do eu tenho que, isso aí acarreta uma carga muito pesada para o Messi, que me parece que não divide isso com ninguém, pelo cara fechado, muito silencioso que é, né? Então a Argentina ficou nesse 1-1 aí com a Islândia, né? O jogo seguinte, um jogo muito interessante, com uma expectativa muito boa de ser o melhor jogo da tarde de hoje, como foi na minha opinião, Peru de Paulo Guerreiro contra a Dinamarca. Não aquela Dinamarca de 1986, que chamava-se de Dinamáquina. Né? Lá não se desenvolve, não se tem tantos jogadores de qualidade como se tem aqui na América do Sul, na Argentina, no Brasil. Então, a Dinamarca de hoje não tem nada a ver com aquela. Mas a Dinamarca foi e fez o papel dela. Ganhou o jogo por 1-0, onde a seleção peruana demonstrou um excelente futebol, muito bom futebol. Mesmo antes de Guerreiro entrar, mas Guerreiro entrou no segundo tempo, um pouquinho antes dos 20 minutos, jogou bem. Mesmo antes de Guerreiro entrar, a seleção peruana demonstrou um bom futebol. Eis que o Cueva, jogador de São Paulo, me vai e perde um pênalti. Eu não acredito que o Cueva seja o jogador batedor oficial de pênalti da seleção peruana. Não acredito. Não é porque se o Guerreiro tivesse em campo seria ele. Né? Na ausência do Guerreiro, eu não acredito que seja o Cueva, porque se ele é o segundo batedor, bateu o pênalti daquele jeito, isolando a bola por cima do travessão, ele não treinou. Ele não tem qualidade para ser o batedor oficial na ausência do Guerreiro. Bota o Trauco, bota qualquer outro. Mas o Cueva não, depois dessa batida de pênalti hoje, e acabou levando a seleção peruana à derrota. Jogou muito bem, criou mais do que a Dinamarca e tudo, mas no final, Dinamarca 1-0. Né? E agora? Né? Bom, o jogo que finalizou nessa tarde de hoje, Croácia e Nigéria. Esse jogo Croácia e Nigéria não era um jogo de tanto interesse, não. Um jogo de baixo interesse. Por incrível que pareça, Peru e Dinamarca era um jogo mais interessante de se ver.
Croácia e Nigéria já se esperava que a Croácia fosse ganhar esse jogo, que esse jogo fosse um jogo muito tranquilo para a Croácia. Nigéria não é mais aquela de grandes jogadores, Canu, não é mais aquela, né? A situação lá é muito complicada. Então, já se esperava. E a Croácia foi lá e ganhou por 2-0, com o Modric comandando lá o time croata, né? E seguiu em frente. A vitória era certa, né? Considerada como certa. Não que a Croácia fosse uma das favoritas, não está no patamar de favorita, nem no primeiro nem no segundo escalão. Mas contra a Nigéria, que a gente sabia que não mordia nem saía de cima, então o resultado foi interessante, o resultado foi tranquilo. Uma coisa curiosa que eu já vi, está havendo algum problema com relação à bola da Copa. No jogo da França, 2 paradas para trocar de bola. No jogo da Argentina, também problemas com a bola. Eu não sei se essa bola foi testada ou não, mas ao longo da Copa do Mundo, se não fizerem os acertos, prestem bem atenção. Vocês vão notar algumas vezes jogadores mostrando que a bola não está boa e faz-se a troca. Nos 4 jogos de hoje, pelo menos em 2 jogos, por 3 ou 4 vezes, parou-se para trocar a bola. Então, algum problema está acontecendo, né? Uma novidade que também deu muito certo e que resolveu o problema nos jogos de hoje, o árbitro de vídeo, coisa que até bem pouco tempo era negada, era impossível, mas pelos resultados que geraram as imagens do dia de hoje, vê-se que não há mais condição de ser diferente. O árbitro de vídeo veio para ficar, não tem como, veio para ficar, né? Agora temos os jogos de amanhã. Amanhã então são menos jogos, são 3 jogos. O grupo do Brasil, que é o grupo E, pela manhã joga Costa Rica. Costa Rica, uma das 3 classificadas da CONCACAF na Copa do Mundo, vem aqui vai à Copa do Mundo para jogar 3 jogos. Se conseguir alguma coisa, jogar 4 jogos é uma festa, né? Costa Rica pela Sérvia. Sérvia que já foi Iugoslávia, Sérvia que já foi Sérvia e Montenegro, hoje é só Sérvia, né? Que fez um bom papel nas eliminatórias, é a 19ª classificada no ranking da FIFA e deverá ter um jogo fácil também, né? Não é a vitória certa, mas deverá ter um jogo fácil contra a Costa Rica, né? Em comparação com as duas, Sérvia não há o que temer. E às 15 horas tem um jogo do Brasil, Brasil e Suíça. Suíça, aquela do ferrolho suíço, uma das melhores zagas, uma das melhores defesas, né, do futebol mundial. A princípio, tem-se preocupação com a dificuldade de vazar essa defesa, mas já se sabe que é assim, já se sabe que eles jogam assim, então é trabalhar por um caminho onde possa facilitar a entrada na área, ou mesmo nem precisar bater de fora da área também vale, não se esqueçam disso, né, às 15 horas. E o grupo F, Alemanha e México. México, cujo treinador é Juan Carlos Osorio, aquele treinador que foi de São Paulo. Diz ele que a vontade de ganhar é maior do que o medo de perder. A frase é bonita, conhecida, né? Mas a Alemanha não está preocupada com o México, não. Tenho certeza que não está preocupada. Vai fazer um jogo aparente no papel tranquilo, mas é aquele negócio que eu digo. Os favoritos têm que fazer valer o favoritismo dentro do campo. Tem que fazer valer esse favoritismo. É por isso que eu digo, tem que esperar os favoritos jogarem para ver como eles estão jogando, como é o desempenho deles, para depois então confirmar, cravá-los como grandes favoritos. Correto? Então é aguardar aí o dia amanhecer, né, para pegar aí o primeiro jogo, às 9 horas, Costa Rica e Sérvia. Depois Brasil e Suíça e fechando Alemanha e México. Ok? Então uma boa noite de sábado para todos.